Amigos, meu nome é Vinícius Talon e os intervalos e o almoço podem influenciar os jurados? Será que os jurados tomarão determinada decisão a partir do que conversaram durante o intervalo do café ou durante o almoço? Neste vídeo falarei sobre esse tema e apresentarei um trecho de um interessante livro sobre Tribunal do Júri. Mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostar do vídeo, por favor, clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais. Quando você clica em gostei, significa que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para o público aqui do canal e vai distribuir para mais pessoas. Então é uma forma de você me ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pois bem, afinal, o intervalo para café, o almoço, tudo isso pode influenciar as decisões dos jurados? Eu não vou falar aqui sobre aquelas pesquisas que sabemos que existem e são muito conhecidas sobre o intervalo do almoço, a demora para almoçar, a fome, o cansaço serem fatores que influenciam as decisões judiciais. Já se viu, por exemplo, que a partir de um determinado momento da sessão do julgamento de alguns tribunais, os desembargadores, ministros começam a tomar determinadas decisões, começam a parar de divergir do relator e começam a ter uma tendência de seguir o julgamento de uma forma mais rápida. Começam a ficar cansados e por isso não fazem votos tão longos e estão com um pouco mais de pressa. E alguns já discutiram também que a falta de almoço, a demora para almoçar pode fazer com que se tenha uma tendência a absolver. Eu não quero tratar sobre essas pesquisas aqui, que são muito criticadas por alguns juristas, mas sim sobre algo que está no Código de Processo Penal e que você já deve ter observado. Se você olhar lá no artigo 466, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, você verá que ali tem a incumbência quanto ao juiz presidente do Tribunal do Júri, o juiz de direito, de advertir os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa. Então, o juiz, no início do julgamento, no início da sessão do júri, vai avisar aos jurados de que, a partir do momento em que eles forem sorteados, não poderão falar com os outros jurados e com mais ninguém. Pelo menos é isso que fala a lei. A lei, o Código de Processo Penal, diz claramente que não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo. São duas partes, então se você olhar a parte final isoladamente, significa que a parte inicial também deve ser vista de forma isolada. Ou seja, olhando atentamente, o Código de Processo Penal não diz que os jurados não podem conversar entre si sobre o processo e não podem conversar com outras pessoas sobre o processo. Na verdade, fala as duas coisas, mas separadamente. Diz que os jurados não poderão comunicar-se entre si e com outrem, então eles não podem conversar entre eles, nem com outra pessoa, e não podem manifestar sua opinião sobre o processo. Não é uma proibição apenas de manifestar sua opinião sobre o processo com outra pessoa, a outra pessoa ou ao outro jurado. É uma impossibilidade de manifestar sua opinião sobre o processo, ao mesmo tempo em que, do outro lado, tem uma impossibilidade de se comunicar com outro jurado ou com outra pessoa. Então não é que só proíbe os jurados de conversarem entre si ou com outrem quanto ao processo. Pela lei, não tem essa limitação de somente proibir quanto ao processo. Proíbe quanto a tudo, quanto a qualquer conversa, e em seguida fala que também
ficarão proibidos de manifestar sua opinião sobre o processo. E o parágrafo 2º fala que a incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Pois bem, o oficial de justiça vai cuidar para que os jurados não se comuniquem, nem falem com outras pessoas, então que não tenha uma comunicação entre os jurados, nem entre jurado e outra pessoa, e também que eles não manifestem suas opiniões, principalmente durante o julgamento. Eu já vi júri ser anulado porque o jurado começou a balançar a cabeça enquanto uma parte falava positivamente, negativamente, começou a chorar de uma forma muito forte, muito intensa. Tudo isso pode significar, segundo o entendimento jurisprudencial, uma manifestação sobre a opinião, uma manifestação de sua opinião sobre o processo. Daí vem o artigo 497 e é um pouco mais específico. Ele tem o inciso 7º do artigo 497 do Código de Processo Penal, que fala que cabe ao juiz, presidente do tribunal do júri, portanto, suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Ou seja, se surgir uma diligência que é necessária, que foi postulada, ou que o juiz entendeu que é necessária, que deve realizar aquela diligência, os jurados devem ficar incomunicáveis durante esse período, durante o tempo de cumprimento daquela diligência, em que, portanto, a sessão será suspensa, o julgamento ficará suspenso aguardando o cumprimento da diligência. Ou seja, suspendeu o julgamento, os jurados também não poderão se comunicar, continua a incomunicabilidade. E em seguida vem o inciso 8º, que é mais específico e fala do que eu estou querendo chamar a atenção, que é o seguinte: cabe ao juiz presidente interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Pois bem, quanto a proferir sentença, significa basicamente que já tivemos a quesitação, os jurados já responderam aos quesitos e agora o juiz está elaborando a sentença, fazendo a dosimetria da pena, por exemplo. E durante esse tempo ele vai interromper a sessão para fazer a sua sentença. Além disso, quanto a repouso ou refeição dos jurados, na verdade não é só dos jurados, é do juiz, é do oficial de justiça, é do advogado, é do promotor, é do assistente à acusação, é de todo mundo. Todos terão esse momento de repouso, uma pausa entre os debates, uma pausa entre os depoimentos, entre interrogatórios. Todos teremos essa pausa, esse repouso. E também aquele momento de refeição. Normalmente, na parte da manhã, às vezes toca das 9 até meio-dia, sem parar, ou parando no meio, 10h30, 11 horas, para fazer um rápido café, para irem ao banheiro, e depois à tarde param mais uma, talvez 2 vezes, dependendo até que horas vai o julgamento. E, óbvio, não estou aqui considerando os julgamentos que duram 2, 3, 5 dias, como vários por aí. Então, na verdade, temos uma pausa, várias pausas que não são muito bem regulamentadas. O momento da pausa se demora 15, 10, 5 minutos, 20 minutos para café, para ir ao banheiro, e também pausa para almoço e jantar, se for o caso. E nesse sentido, temos uma grande preocupação, porque a incomunicabilidade deveria continuar acontecendo, deveria continuar existindo durante o repouso. Mas aqui eu quero chamar a atenção de um trecho deste livro aqui, Elementos do Júri, do meu amigo, meu grande amigo Marco Merria, um grande advogado criminalista aqui do Rio Grande do Sul. Você pode conferir aqui a capa, Marco Merria, Elementos do Júri. Ele foi um dos principais influenciadores para que eu pedisse exoneração e ingressasse na advocacia criminal, e é, na minha opinião, o maior tribuno que eu já vi em atuação na minha vida.
E tem uma parte aqui do livro dele, na página 126. No final da página 126, ele fala sobre essa questão, se podemos conversar com os jurados, o promotor pode conversar com os jurados durante o café ou durante o almoço, os jurados podem conversar entre si, como fica a incomunicabilidade? E ele chama a atenção para algo que eu já vi muito na prática e muitos amigos, muitos colegas também falam que enfrentam isso diariamente. Vejam, é comum, principalmente nas comarcas do interior do Rio Grande do Sul, os jurados nos intervalos conversarem com os advogados e o promotor sobre amenidades, não é sobre o processo. No entanto, acredito que tais conversas jamais deveriam existir, pelo princípio da incomunicabilidade. Assim, seria ingenuidade não acreditarmos que essas conversas, mesmo que informais, venham a formar um veredito. Tais conversas paralelas cingem uma aproximação de conhecimento e de empatia. Já presenciei muitos promotores ganharem confiança nesses bate-papos informais. E aqui eu concordo totalmente com essa opinião. Eu já vi muito isso. Eu confesso que na primeira vez que eu fui fazer um júri, na verdade nos 3, 4 primeiros júris da minha vida, eu cometi um erro que talvez você já tenha cometido também. Eu fui almoçar em casa. Isso está errado. Por algum motivo isso está errado, sim. Porque no intervalo do júri, na primeira vez, na segunda vez que eu fiz júri, eu vi o promotor indo almoçar com o juiz, com os jurados, com o oficial de justiça. Eu estava almoçando sozinho em casa, estava almoçando, enfim, com a minha família, estava almoçando em outro lugar e depois eu me liguei que, na verdade, o promotor, enquanto estava lá com os jurados, conversava, e aí, como está a cidade, o que você está achando? A cidade está violenta, não é? Pois é, e seu comércio lá, como está? E a escola, como está? Você que é professor, professora, como está a escola e tal? E o promotor começava a conversar sobre coisas que não tinham nada a ver com o julgamento, mas criava uma confiança, uma pessoalidade com o jurado. E eu pergunto, o jurado vai confiar mais em quem? Se o jurado estiver vendo os argumentos da mesma forma, com o mesmo peso entre defesa e acusação, ele vai confiar mais, ainda que de forma implícita, sem expressar nada, ele vai confiar mais naquele que não estava com ele, que apenas falou durante 1h30, depois veio lá, falou mais um pouco na réplica e acabou, ou aquele que almoçou com o jurado, conversou, demonstrou que é gente, que é ser humano. Porque para muitos jurados que são servidores públicos, que não trabalham na esfera jurídica, são servidores públicos, policiais não, na verdade, professores, com muita frequência temos professores, ou que são comerciantes, aquelas pessoas que trabalham em outras coisas e em determinado momento são chamadas para um júri. Vão para o júri e estão vendo lá o juiz, o promotor, pessoas que estavam tão distantes, que nunca viram antes, que apenas ouviam falar. E naquele momento, quando vai para o almoço ou quando para tomar um café e o promotor se aproxima, como quem não quer nada do jurado, e começa a falar sobre a cidade, viu a praça como está agora, e o trânsito está difícil e tal, e a faculdade, começa a falar sobre qualquer coisa ali, aquele jurado pensa, caramba, a pessoa que eu achava que era lá um deus intocável está aqui falando comigo. E às vezes o jurado pode se impressionar demais com isso. Ou às vezes o promotor pode falar sobre coisas que não deveria falar, que podem contaminar o jurado, como se fosse uma extensão dos seus debates. Imagine um promotor falando, por exemplo, sobre como a cidade está perigosa, você viu que mataram mais 2, 3 aí em tal bairro, você viu como o tráfico está em tal lugar, você viu aquela notícia que saiu, realmente é um absurdo, viu a reforma, viu o que mudaram na lei, começa a falar sobre alguma coisa que não tem relação direta com o julgamento, mas aquilo vai pesar na cabeça do jurado. Então a primeira coisa que eu sugiro que você observe é, primeiro,
os jurados estão se comunicando entre si? O que eles estão falando? Segundo, os jurados estão se comunicando com outras pessoas, como por exemplo com o promotor? O que eles estão conversando? Na verdade, não deveríamos ter de fato uma incomunicabilidade, como o Marco Merria fala no livro dele, em que essas conversas atrapalham e não deveriam existir. Pela lei, eu li aqui para vocês no início deste vídeo, o Código de Processo Penal fala que o juiz vai cuidar para que os jurados não se comuniquem entre si e com outrem, e também que não manifestem sua opinião sobre o processo. A comunicação não tem nada a ver com processo, necessariamente. O artigo 466, parágrafo 1º do CPP, não fala que somente é proibida a comunicação sobre o processo. Ele fala que é proibida a comunicação entre si e com outrem. E depois fala, e também é proibido manifestar sua opinião sobre o processo. Ou seja, essa comunicação não deveria existir. Se vai existir, esteja no meio, para fiscalizar, para que o promotor não tente influenciar. E se for o caso, na volta, já deixe consignado que o promotor estava falando com os jurados tal, tal e tal, sobre tal coisa, tentando influenciar e, portanto, abusando do direito de acusar que eles falam, ampla acusação, quem nunca viu isso? A gente fala de ampla defesa e plenitude de defesa, principalmente no caso do júri, que é plenitude de defesa, e alguns promotores estão falando de ampla acusação, direito a ampla acusação. Ok, que eles tivessem direito ou dever de acusar. Será que falar com o jurado escondido no almoço sobre a violência da cidade, sobre alguma coisa que pode pesar no julgamento do processo, não é um abuso desse direito? Então fique de olho, se for o caso, deixe consignado na ata da sessão do júri e também participe da conversa, se for o caso. Se for para permitir a conversa, que esteja junto, que demonstre que você também é uma pessoa simpática, uma pessoa que está preocupada com a sociedade, com a cidade, e, enfim, com as outras coisas relevantes da sociedade e participe, se for o caso. O ideal seria não ter essa conversa, não ter essa comunicação, mas se tiver, esteja junto para observar e participar. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostou deste vídeo, eu peço que você curta o vídeo, clique em gostei e também compartilhe nas suas redes sociais. E dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque ali você encontra várias coisas úteis, como por exemplo, lista de transmissão no WhatsApp para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente de forma gratuita lá no WhatsApp, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso por assinatura que abrange muitos vídeos sobre Tribunal do Júri, em que eu passo a minha experiência e a minha visão, tanto teórica como prática, sobre Tribunal do Júri. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.